Antes de mais, desculpar-me já pela minha ausência de voz momentânea e que eu espero que recupere ao longo do dia de hoje, mas agradecer-vos pela presença a todos nesta que é uma primeira conferência de um ciclo de iniciativas que nós queremos fazer pelo país, com um objetivo central, simples, mas muito necessário. Falarmos da importância relativa de Portugal e dos desafios que a nossa economia enfrenta num contexto de enormes desafios globais, mas eles centrados, do nosso ponto de vista, à escala europeia. Nós tivemos ainda há pouco tempo em Portugal uma eleição que foi reveladora de um novo prisma eleitoral, mas ela não é nova no cenário europeu e é ainda menos nova se nós falarmos dos desafios que nós temos de enfrentar e que estão bem plasmados no relatório Draghi e no relatório de Enrique Letta ao longo do último ano. O multilateralismo, o comércio internacional, a aliança transatlântica foram todas postas em causa e continuarão a sê-lo. A forma como nós a abordamos ou como nós olhamos para elas serão definidoras não só da nossa economia, mas da forma como a Europa e Portugal se podem posicionar no mundo. Hoje temos um novo poder, a República Popular da China em clara ascendência. Temos um bloco intercontinental formado pelos BRICS que desafia não a ordem multilateral, mas a ordem multipolar. E nós devemos estar convocados para um desafio que é ele também muito diferente daqueles que vivemos nos últimos 50 anos, desde a fundação das organizações de Bretton Woods, que é entendermos novas parcerias como necessárias, mas entendermos a nova linguagem não só da política, mas também das empresas, como determinante naquilo que é o futuro da competitividade europeia. Nós, ao longo desta semana, ouvimos muita coisa. Ouvimos, por exemplo, a Presidente do Banco Central Europeu falar do possível fim da hegemonia do dólar no cenário global. Passado um dia, ouvimos o Presidente do Banco Central Chinês falar da importância do renminbi na ordem global a partir da China. Mas ouvimos tudo isto com uma voz europeia que é sempre mais silenciosa do que é ativa. E isto quer dizer, para mim, algo muito simples. O potencial de que nós tantas vezes falamos tem de deixar de ser um potencial e tem de passar a ser um presente. E esse presente só pode ser construído, com uma estratégia. O relatório Draghi aponta várias e possíveis estratégias, mas tem de ser consolidado com a ação, sobretudo na consolidação do mercado interno. As principais tarifas que nós hoje temos no contexto europeu não são tarifas da relação transatlântica, são tarifas muitas vezes escondidas através de ações legislativas em cima de atos legislativos europeus nos contextos nacionais, nos contextos dos diferentes Estados-membros, dos diferentes membros da União Europeia. Isto para uma empresa significa muitas vezes exportar menos, necessitar de uma equipa legal maior do que a que seria se as barreiras jurídicas fossem inferiores, ou pode significar até reduzir o seu mercado, o seu potencial de mercado, porque a União Europeia e o mercado livre, o mercado único, não é ainda aquilo que ele foi desenhado para ser. Mas nós precisamos de olhar para isto também no novo contexto. E esse novo contexto é um contexto de segurança. Ao longo dos últimos anos, a União Europeia achou que a sua ação diplomática deveria ser feita a partir, e apenas, exclusivamente a partir, de uma soberania nacional coletiva dos Estados, a que se somava depois uma soberania comum das parcerias internacionais com diferentes blocos económicos, ao que nós privilegiamos, sobretudo, a relação transatlântica e a relação com as ex-colónias, nomeadamente do continente africano. Mas hoje entendemos que construir uma nova soberania não é só necessário, como é determinante para a continuação dos princípios fundacionais da União Europeia e é determinante para a sobrevivência do espaço europeu. E essa é a construção de uma soberania europeia. Ela é feita através da soma dos indivíduos e dos Estados, é assim feito na soberania militar, mas tem de passar a ser feito na soma de um coletivo que ainda não existe. Não existe do ponto de vista da segurança interna e externa das fronteiras e não existe ainda do ponto de vista da coordenação de diferentes sistemas militares. E é para estes dois cenários, um de desenvolvimento económico e outro de desenvolvimento militar, que pode ser, mas não é sempre combinável, que eu gostava de vos alertar. Os painéis que nós convocamos aqui hoje, durante esta tarde, são eles também fundamentais e reveladores dos próximos anos, da próxima década, de uma agenda industrial europeia. Falar de uma agenda industrial europeia, quando falamos de segurança, não pode ser diferente, nem pode ser exclusiva ao tratar de questões como a felicidade no trabalho ou nas novas formas de relacionamento entre o empregador e o trabalhador. Podemos muitas vezes destruir e discernir na semântica, mas a verdade é que as relações laborais são hoje tão importantes como eram há 120 anos atrás.
E o mais provável é que nós enfrentemos, também a partir e com o contributo da inteligência artificial, uma revolução muito distinta daquela a que estávamos habituados. Eu relembro sempre um exemplo dos anos 2000 em França. A primeira vez que a internet entrou nas empresas em França, as organizações sindicais alertavam para a destruição, em apenas um ano, de 300 mil postos de trabalho. No ano seguinte foram criados 2 milhões novos de empregos que não existiam. Ora, com a inteligência artificial é um pouco diferente. E não é diferente porque nos dirão que destruirá trabalhos. Isso já existe e eu acho que vocês já percebem. Mas é diferente na forma como ele é aplicado. E ela pode contribuir para duas filosofias muito distintas do trabalho. A primeira na bipolarização das empresas, entre a função de quem organiza, de quem lidera, e a função de quem executa ou de quem programa. Isso significa destruir desde logo nas empresas uma espécie de classe média empresarial. E nós temos de estar alerta para esse cenário e temos, antes de legislar, perceber quais podem ser as implicações, e é por isso também que eu acho que é muito importante debatermos os tópicos que aqui temos. Em segundo lugar, e o segundo painel debaterá sobretudo as questões da energia. Durante o último mês nós debatemos muito a visita do presidente Donald Trump ao Médio Oriente e fizemos-lo quase sempre de um prisma um pouco fútil ou, sobretudo, vendível do ponto de vista dos órgãos de comunicação social. Se bem se lembrarão, a grande discussão era sobre o avião que era ou não oferecido pelo Qatar. Mas a verdade é que aquela visita estratégica e a primeira internacional do presidente americano neste mandato tinha um objetivo simples: garantir que os petroestados do Médio Oriente forneceriam nos próximos anos energia barata e ao mesmo tempo deslocalizaria produção, sobretudo de centralização de dados e de inteligência artificial naquele espaço geopolítico. Isso significará para os Estados Unidos não apenas ter acesso novamente à energia barata, significará ter um peso relativo muito dominante num espaço que é um espaço onde a disputa já se passa há mais de 50 anos. E, em último lugar, teremos um painel que é sobre a indústria em Portugal. Portugal, e eu gosto sempre de olhar com olhos positivos, tem ao longo da sua história e tem sobretudo nas suas pessoas uma ambição muito grande. Eu não falo da história longínqua, falo da história recente, a história desta República, que é para mim a maior história de felicidade para a maior parte do povo português. Significa o partilhar riqueza, construí-la e termos um Estado de Direito que serve a todos. Mas isso só pode continuar a acontecer se essa construção da riqueza se der num contexto global onde a Europa é liderante e a Europa não é nem parceiro secundário, nem parceiro terciário. E o mundo em que nós vivemos hoje tem convocado os parceiros europeus a serem parceiros terciários. Nós passamos de uma relação transatlântica predominante, de um oceano Atlântico que dominava as relações económicas, para vivermos na última década um oceano Pacífico que passa a ser central na atividade económica mundial e, sobretudo, na disputa entre duas grandes potências. Ora, isto significa que a União Europeia tem dois grandes desafios do ponto de vista industrial. Garantir que aquilo que é o emprego, aquilo que é o trabalho, continua a ser fonte de rendimento para a maior parte das pessoas. Se assim não for, vamos destruir um modelo de trabalho que não estamos preparados para destruir do ponto de vista legislativo e económico, mas temos que enfrentá-lo com uma realidade de que isso significará voltar a produzir na Europa aquilo que nós consumimos na Europa. O mercado único não pode ser apenas um mercado de consumo, tem que ser também um mercado de produção. Isso significa eliminar barreiras, como já falei anteriormente, mas significa também explorar recursos naturais que nós temos aqui e aqueles que não temos, sermos capazes de os obtermos através de parcerias estratégicas. O acordo Mercosul, que será lançado este ano entre a União Europeia e grande parte do continente americano, significará o acesso a mais de 280 milhões de consumidores para empresas europeias. Para Portugal e para a Espanha, significará que a nossa língua voltará a ser uma vantagem competitiva quando não o foi ao longo de muitos anos. Mas não competiremos sozinhos, nem competiremos contra os nossos parceiros europeus. E é por isso que chegar primeiro é também importante neste contexto. Eu podia falar-vos de muito, mas falo sobretudo dos bons exemplos. Há umas semanas visitava em Porto Alegre escolas, empresas e dou-vos o exemplo, por exemplo, da TechEver. A TechEver, que na indústria militar desenvolve hoje drones que eram ainda ontem, na celebração do 50º aniversário da Agência Espacial Europeia, demonstrados como uma tecnologia de ponta. E eu dou o exemplo de uma empresa para falar de uma outra coisa. É da ambição dos portugueses.
Os jovens portugueses, e muitos estão cá hoje, não são menos ambiciosos do que as gerações anteriores. Não são mais comodistas do que eram as gerações anteriores. São, pelo contrário, mais ambiciosos. Têm mais ferramentas e mais capacidade. Não encontram, sempre, uma realidade no seu país que está à altura das suas expectativas. E é aqui que o poder político e o poder económico têm de estar lado a lado, de braço dado, a garantir um futuro diferente para este país. Porque se estas pessoas são excepcionais fora de Portugal, não há razão absolutamente nenhuma para que não o possam ser cá dentro. A nossa vantagem competitiva, digo sempre no Parlamento Europeu, e gostava de o dizer aqui, está sobretudo na forma como nós nos entendemos e na forma como nós nos percebemos. Se nós nos entendermos como pequenos e como fracos, a possibilidade de nós sermos mais pequenos e mais fracos na escala global será sempre maior. E é por isso que a maldicência não pode ter lugar num país que quer ser melhor. Sobretudo nos mais jovens, e é para ela que eu me dedico particularmente na minha atividade política. Eu gostava mesmo que as pessoas vissem as coisas espetaculares que foram produzidas em Portugal ao longo dos últimos 20 anos. Este país, provavelmente há 50 anos, seria o equivalente da Albânia há 8 anos. A integração europeia fez muito por nós, criou esperanças, mas criou também desilusões. E é sobre elas que eu gostava de falar hoje, não do ponto de vista dogmático nem demagógico, mas de um ponto de vista concreto dos desafios que nós temos de abordar. E para isso eu gostava de agradecer a todos que estão cá presentes, aos nossos oradores pelo convite e pela forma tão amável como o aceitaram, à nossa moderadora durante esta tarde e a todos aqueles que querem contribuir não só para um Portugal diferente, mas para um Portugal mais competitivo. Estes 3 painéis, tenho a certeza, serão marca disso e é para isso também que ao longo do próximo ano contamos convosco e contamos também com aqueles que através das redes sociais se juntarão a nós neste e noutros eventos, porque mais importante do que construirmos uma comunidade é garantirmos que a voz da intervenção passa a ser a voz da ação e isso, para mim, significou sempre fazer política e termos os decisores atentos àquilo que são as necessidades de cada um e nunca o contrário, que é tentarmos achar que fora do sistema encontramos mais soluções do que aquela que ele já nos deu ao longo dos 50 anos de democracia. Muito obrigado.